Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, porque nós precisamos continuar com o nosso estudo sobre recuperação judicial, não é isso? Então, na última aula, nós vimos que após o deferimento do processamento da recuperação pelo juiz, ele concederá o prazo de 60 dias ao devedor para que apresente o seu plano de recuperação judicial sob pena de convolução em falência. Então, o devedor, ele está adstrito àquele prazo, caso contrário, o que era para ser benéfico para ele, que é recuperar, né, a situação econômico-financeira da sua empresa, vai ser prejudicial. O juiz vai convolar, vai transformar, vai julgar, né, a sua falência, né? Vai transformar aquele processo num processo não de recuperação, mas num processo de falência. E aí eu falei com vocês, deixei muito claro da necessidade de que o devedor previamente possua esse plano, porque muito provavelmente em 60 dias não é tão simples assim apresentar um plano muito bem feito para que seja aceito pelos credores, tá? E é o que nós vamos ver nessa aula, tá? Quem são os credores que vão poder concordar e aceitar aquele plano de recuperação? Quais são os credores que não entram nesse plano de recuperação? Tá bom? Então, o objetivo dessa aula é este. Nós vimos ainda que existem créditos que não são passíveis de protelar o pagamento em mais de 12 meses, ou seja, em mais de um ano, né? Nós vimos que existem créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que, vencidos até a data da recuperação do pedido de recuperação judicial, podem sim ser pagos, né, de maneira parcelada, digamos assim. Só que esse prazo de pagamento não pode superar um ano. Está lá no artigo 54, tá bom? Seguindo, então, como eu disse no início, quais são os credores submetidos ao processo de recuperação judicial, tá? A regra, pessoal, tá lá no artigo 49, são aqueles credores que estão sujeitos à recuperação, ou seja, todos. Não é bem assim, nós temos exceção. Mas o artigo 49 traz exatamente isso. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, a regra é que todos os créditos, ainda que não vencidos, estão sujeitos a entrar, fazer parte daquele plano de recuperação judicial. Porém, como toda regra tem exceção, nós vemos lá no parágrafo 3º do artigo 49 que, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, arrendador mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos tenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. E algumas outras questões que o parágrafo traz. Mas então, o que nós precisamos saber? Propriedade fiduciária, arrendamento mercantil, que é o leasing, contrato
de compra e venda com reserva de domínio e compra e venda de bem imóvel com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Tá bom, pessoal? O parágrafo 1º do artigo 49 ainda traz o seguinte: os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Portanto, a concessão de recuperação judicial ao devedor não exime seus fiadores ou avalistas quanto às garantias, né, no caso do avalista, garantia, que deram e que prestaram ao devedor. Eles continuam coobrigados. Tá bom, pessoal? Dito isso, nós passamos então para a verificação e habilitação dos créditos. Aqui eu gostaria de simplesmente lembrá-los que nós já vimos isso. Nós vimos isso no momento em que nós estávamos estudando a falência. Aqui se dá do mesmo modo que se deu lá na falência. Os credores que se submeteram, que vão se submeter, como nós acabamos de ver, aos efeitos da recuperação judicial, eles devem se habilitar no processo segundo o procedimento lá do artigo 7º e seguintes da Lei de Falência. E esse artigo nós trabalhamos quando nós vimos falência, tá bom? Vamos lá. Tem uma outra questão que eu gostaria de frisar, que é a seguinte: na recuperação, a verificação e habilitação de créditos não são feitas com a finalidade de colocar os credores em ordem para o recebimento de seus créditos. Lá na falência, nós vimos que aquela habilitação vai permitir que o administrador judicial estabeleça a preferência, não é isso? Estabeleça uma tabela, estabeleça aqui quais são os créditos que receberão em primeiro lugar, né? Nós vimos que os créditos concursais, eles têm uma ordem de preferência de pagamento, não é isso? Pois bem, aqui não. Aqui não há essa relação com o objetivo de ordem de recebimento, tá, pessoal? Aqui tão somente eles são chamados para legitimá-los a participar da Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia Geral de Credores é o órgão que na recuperação judicial possui funções extremamente relevantes, inclusive aceitar ou não o plano de recuperação judicial. Vejam que são os credores que aceitarão se vão receber os créditos da forma proposta pelo devedor ou não. Então, a Assembleia Geral de Credores, ela está lá no artigo 35, tá? Da Lei de Falências. Façam essa leitura para relembrarem algumas questões. E essa questão referente à legitimação dos credores na participação da Assembleia, ela é feita em razão desse chamamento ao processo, não processualmente falando, tá, pessoal? Não confunda o chamamento ao processo aqui, não é isso não, lá do processo civil. Esse chamamento que eu quero dizer estão convocando essas pessoas, que são os principais interessados, a participar desse processo, tá bom? Então, dito isso, esse plano de recuperação, ele vai ser analisado por estes credores que se habilitaram no processo e que começam, então, a fazer parte da Assembleia Geral de Credores. Vamos lá. Deferido o processamento, artigo 55.
O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando um prazo para manifestação de eventuais objeções. Os credores, então, são obrigados a aceitar o plano de recuperação judicial do devedor? Não. Eles podem apresentar objeções, tá bom? Se for apresentada alguma objeção, prazo de 30 dias a contar da relação preliminar de credores elaborada pelo administrador judicial. Então, se for apresentada objeção, vai ser neste prazo, tá? O juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. Nas objeções, os credores podem apresentar meios alternativos de recuperação diferente dos apresentados pelo devedor, né? Suponhamos que o devedor estabeleça o prazo de 90, 120 dias para o pagamento de algum crédito e é perfeitamente possível que os credores digam não, é possível que seja pago em 3 meses, né? Não 120, mas 90 dias. Então, são essas objeções que os credores podem apresentar, dentre outras, obviamente. A Assembleia vai deliberar. Então, olha só, o juiz convoca essa Assembleia para deliberar sobre o plano, não é isso? Que foi apresentado pelo devedor lá no prazo de 60 dias que nós vimos. A Assembleia vai deliberar sobre a aprovação ou não desse plano, sendo que, se o plano não convencer os credores quanto à sua viabilidade, a Assembleia Geral rejeitará. E qual a consequência da rejeição do plano de recuperação? Decretação de falência. Vejam que complicado. Então, só é viável para este devedor insolvente, né, que se pretende não insolvente, digamos assim, ajuizar uma ação de recuperação judicial se ele já tiver um plano muito bem elaborado e se esse plano for convincente, se esse plano for viável. Por quê? Porque se os credores rejeitarem o plano, o devedor vai se transformar num falido, digamos que automaticamente, né? Nós vamos ver agora mais na frente que não é bem assim, mas a consequência prática, um efeito da rejeição é a decretação de falência. Isso está lá no artigo 56, parágrafo 4º da lei, tá bom, pessoal? Bom, e aí tem algumas observações no material que eu postei para vocês no SGA, fazendo uma comparação com a lei anterior. Na atual lei, os credores que decidem, são os credores que decidem, digamos que a vida do devedor. O juiz apenas homologa, tá? Então, a decisão concedendo a recuperação, caso o plano seja aprovado, então é do juiz, né? Ele vai homologar e vai decidir. Mas quem aceita aquele plano são os credores, é a Assembleia Geral de Credores, tá bom, pessoal? Entretanto, existe a possibilidade do juiz homologar esse plano de recuperação, mesmo que os credores rejeitem. Obviamente, existem critérios para que ele homologue, tá? E é o que nós passamos, então, a ver. Então, como nós acabamos de dizer, em regra, é o consentimento dos credores ao plano, né, sem nenhuma objeção, que permite que aquele plano seja aprovado pela Assembleia e homologado pelo juiz,
tá? A partir daí, então, cabe ao devedor providenciar certidões negativas de débitos tributários nos termos da legislação tributária para que o juiz conceda a recuperação judicial. Por quê? Porque aí ele comprova sua regularidade fiscal, tá bom, pessoal? Porém, existe a possibilidade de concessão da recuperação judicial sem o consentimento dos credores. Ah, professor, isso é um absurdo. Você acabou de falar que só vai haver a possibilidade de homologação se os credores aprovarem, consentirem, concordarem com o plano e o juiz vai... Então, existe o caso do artigo 58. Então, vocês têm que pensar o seguinte, que eu disse o que é a regra vai ser seguida, né? Mas existe a possibilidade do artigo 58 de que, cumpridas as exigências da lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 da lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 45. Façam a leitura, senhores, do artigo 55, do artigo 45. Quando vocês lerem o artigo, façam remissão aos outros. Parágrafo 1º do 58. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação, na forma do artigo 45 desta lei, desde que, vejam, tem uma condição, na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa. Os credores foram convocados, realizaram uma Assembleia, não, o plano foi rejeitado, digamos assim, mas dentro desses requisitos aqui dos incisos 1 a 3 do artigo 58. Então, vamos lá. De forma cumulativa, o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos apresentados na Assembleia, independente de classe, e nós vimos que não tem essa questão de classe, não é isso? 2. A aprovação de duas das classes dos credores nos termos do artigo 45 dessa lei, ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos um deles. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável tem de mais de 1/3 dos credores, computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45. Bom, então, o que isso quer dizer? A regra é o consentimento dos credores quanto ao plano apresentado pelo devedor, sem objeção. Vai haver a homologação. Então, não havendo nenhuma rejeição e aprovado o plano pela Assembleia, haverá homologação. Porém, essa exceção do artigo 58, ela se dá em razão de uma quase aprovação, pessoal, do plano. Então, se naquelas condições do artigo 58, dos incisos do artigo 58, houver, então, cumulativamente aquelas condições, o juiz entende que houve quase aprovação. E essa quase aprovação será seguida, se cumulativamente preencher aqueles requisitos, será seguido o deferimento do plano apresentado pelo juiz, tá? Então, o juiz ele não está livre para conceder a recuperação judicial sem aprovação dos credores. Não é isso que eu quero dizer e nem é isso que a lei está dizendo. Ele só poderá fazê-lo se o plano tiver obtido a aprovação de parcela substancial dos credores.
tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui nessa aula. Na próxima aula, a gente dá prosseguimento ao nosso conteúdo para que nós possamos encerrar recuperação judicial. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.